Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa avaliação de geografia, né? E eu vou estar lendo com vocês, questão por questão da prova, para explicar e esclarecer quaisquer dúvidas, tá bom? Se caso vocês, mesmo após assistirem esse vídeo, ainda ficarem com alguma dúvida, pode me ligar ou mandar mensagem que eu vou estar disponível o tempo todo para atendê-los, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o nome na nossa avaliação. A gente não pode esquecer, tá bom? Após colocar o seu nome, nós vamos ler agora. Primeira questão. Leia a notícia. Como estão as duas investigações decisivas para o rompimento de Moro e Bolsonaro? Dois inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, STF, são apontados como decisivos para o rompimento entre o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e Sérgio Moro. Ao pedir demissão, o ex-ministro da Justiça alegou que Bolsonaro queria trocar o comando da Polícia Federal sem uma motivação plausível. Seria um tipo de interferência política, já que o presidente disse querer ter acesso a informações sobre as investigações da corporação. Moro chegou a apresentar trechos de uma conversa que teve com o presidente pelo WhatsApp ao Jornal Nacional. No diálogo, Bolsonaro mencionava uma investigação contra deputados bolsonaristas e escrevia mais um motivo para a troca. Segundo Moro, seria uma alusão à retirada de Maurício Valeixo da PF, que é Polícia Federal, tá, gente? Em sua resposta, o ex-juiz mencionava que este era um inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Além disso, a PF teria chegado ao nome de Carlos Bolsonaro, o filho 02, como um dos principais articuladores da disseminação de fake news contra outros políticos e instituições. Esses assuntos podem estar relacionados e constam em dois inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, que correm em sigilo na corte. A parte operacional de investigação fica a cargo de 5 delegados da Polícia Federal, que já foram, inclusive, blindados por Moraes. Não podem ser trocados até a conclusão dos casos. Um dos inquéritos que investiga a disseminação de notícias falsas chegou perto do chamado Gabinete do Ódio, suposto grupo articulado para atacar parlamentares, instituições e membros do Supremo de dentro do Palácio do Planalto. Este é o grupo que estaria vinculado ao filho 02. A segunda investigação aberta, a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, apura a suposta participação de parlamentares na organização das manifestações do último dia 19 de abril. Os atos defendiam, entre outras coisas, o fechamento de instituições democráticas, como o Congresso Nacional, a reedição do AI-5 e a intervenção militar. O presidente não está entre os alvos do inquérito. Neste caso, o que está no radar da polícia é a participação de deputados bolsonaristas nos protestos considerados antidemocráticos. Em várias cidades do país, manifestantes defenderam pautas consideradas antidemocráticas, como o fechamento do Congresso Nacional, do STF, a reedição do AI-5 e a intervenção militar. Embora o presidente Jair Bolsonaro tenha participado de um dos atos em Brasília e discursado aos manifestantes, ele não é alvo do inquérito.
O Estado brasileiro admite única ideologia, que é a do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional, disse o procurador. Logo após o pedido de demissão de Moro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que os 5 delegados vinculados ao inquérito das fake news e ao dos atos antidemocráticos não possam ser trocados. Mais uma vez, é uma decisão totalmente arbitrária. Quando ele está decidindo isso, ele não atua como juiz, mas como presidente do inquérito. É uma decisão administrativa. Ele não pode mandar em um setor administrativo de outro poder. Isso é uma visão de violação de outro poder, diz André Borges Uliano, membro do Ministério Público Federal, procurador da República. Essa notícia ela foi tirada do jornal Gazeta do Povo, né? Aí está a fonte da notícia abaixo. Aí agora nós vamos para a segunda página da avaliação. De acordo com o texto lido, responda. Letra A. Procure no dicionário e registre abaixo o significado da palavra demissão. Você vai lá no dicionário e vai procurar o significado dessa palavra, ok? Vocês vão copiar o significado dessa palavra aí. Joinha? Ótimo. Agora a letra B. O que alegou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao pedir demissão? Vocês vão procurar no texto, vocês vão voltar no texto, vão ler no texto o que o Sérgio Moro falou quando ele pediu demissão. Por que ele pediu demissão? Lá acontece alguma coisa e ele fala alguma coisa e pede demissão. O que ele disse? Volta lá no texto e copia esse trecho, ok? Letra C. A notícia lida fala sobre 2 investigações que estão em andamento. Identifique e pinte, que vocês vão colorir, tá? No texto, de forma bem legível, o parágrafo que explica sobre o objeto de uma das investigações, que é o mesmo que inquérito, né? Que estão em aberto. Então, vocês vão voltar no texto, procurar um trecho lá do texto que explica, fala sobre uma dessas investigações. São 2, mas não precisa colorir as 2, você vai encontrar uma só, tá bom? Depois que você encontrou essa investigação, você vai colorir, grifar lá no texto, né? Pode ser com marcador de texto, pode ser com canetinha, lápis de cor, tá bom? Não tem problema não. Agora nós vamos para a segunda questão. O governo brasileiro divide-se em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Aí tem até as figurinhas, né, do lado aí representando os 3 poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo. O governo possui representantes desses 3 poderes em cada instância em que se divide. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem a primeira coluna que está enumerada, 1, 2 e 3, e tem uma outra coluna do lado que tem um espaço, né? Tem os parênteses e o espaço para você colocar os números. Então, vocês vão fazer a correspondência. Por exemplo, número 1, vereador, prefeito e juízes. Vereador, prefeito e juízes são representantes do poder em que instância? Estadual, do estado, do município ou do país? Lembraram? Então, vocês vão colocar o número 1 onde for, tá bom? Em qual instância dessas for aí, estado, município ou união, que é o mesmo que país. Depois, o número 2, deputado estadual, governador e juízes. Em qual instância que se aplica esses 3 aí? Vocês vão selecionar lá e colocar o número 2, tá bom? Lembrando que não pode repetir número, né? Cada um desses representa esses 3 poderes em uma instância, ok? Então, agora vamos para o próximo texto. Leia o texto abaixo. A formação do povo brasileiro.
A história nos conta que o povo brasileiro foi formado a partir de misturas de grupos étnicos, raças. O Brasil é um país de grande miscigenação, que é a mistura dos povos, ou seja, é um país que tem muitos casamentos entre várias etnias. Tudo começou no século XVI, com a chegada dos brancos, mais precisamente dos portugueses. Com a colonização, pessoas vindo morar no país, misturou-se o sangue dos portugueses com os índios, que já estavam aqui antes do descobrimento do Brasil. Mais tarde, os negros foram trazidos da África, à força pelos portugueses, para trabalharem como escravos no cultivo da cana-de-açúcar. Pode-se dizer que a mistura dessas três etnias deu origem à formação do povo brasileiro: índios, brancos e negros. Da mistura desses povos surgiram os mestiços, o mulato, o caboclo e o cafuzo. Mestiço, gente, é qualquer pessoa que nasce, da mistura de duas pessoas de etnias diferentes, tá bom? Por exemplo, uma pessoa branca com uma pessoa negra, né? O filho dela vai ser um mulato, ok? Uma pessoa que é indígena com uma pessoa branca. O filho delas vai ser o caboclo. Uma pessoa negra com uma pessoa indígena. O filho delas vai ser o cafuzo, tá bom? Com o passar dos séculos, chegaram outros imigrantes, pessoas que vêm de outros países, vindos das mais variadas regiões da Terra. Esses outros povos que chegavam se misturavam entre si e também com os povos que aqui já estavam. E essa miscigenação pode ser observada no rosto, no corpo, nos hábitos, nas crenças e nos valores de cada brasileiro. Não somos um povo idêntico, com características semelhantes, pois somos resultado da miscigenação, mistura de várias etnias. Por isso, a maioria da população hoje é mestiça, né? E aí está a fonte dessa notícia, ela foi tirada de um blog, né? Vamos agora para a terceira página da nossa avaliação. Consulte o texto e o dicionário para responder às questões 3 a 6. Terceira questão. Procure o significado da palavra miscigenação no dicionário e escreva abaixo. Então, vocês vão procurar o significado dessa palavra e copiar aí. Quem quiser pode olhar no texto, que no texto também explica o que significa essa palavra, tá bom? Não tem problema colocar o significado do texto, não, tá joia? Então, vamos lá. Quarta questão. Assinale V, verdadeiro, ou F, falso. Então, tem várias afirmativas, na quarta questão, e vocês vão assinalar o V, para aquilo que for verdade, e F para aquilo que for mentiroso, for uma afirmação que não corresponde à realidade. Vamos lá? O povo brasileiro foi formado pela mistura de grupos étnicos, verdadeiro ou falso? Lembrando que essa quarta questão, vocês podem encontrar, vocês podem tirar as suas dúvidas sobre ela relendo o texto que eu acabei de ler com vocês, tá bom? O branco já vivia no Brasil e depois vieram os índios, verdadeiro ou falso? Os índios estavam aqui e chegaram os brancos, verdadeiro ou falso? A mistura de índios e brancos deu origem ao mestiço caboclo, verdadeiro ou falso? Os negros já viviam no Brasil antes dos indígenas chegarem aqui, verdadeiro ou falso? A mistura de negros com brancos deu origem ao cafuzo, verdadeiro ou falso? Os brancos também se misturaram com os negros, dando origem ao mestiço caboclo, verdadeiro ou falso? Os índios se misturaram com os negros e deu origem ao mestiço cafuzo, verdadeiro ou falso? Registrou tudo?
Joia! Então agora vamos para a quinta questão. Por que os negros vieram da África para o Brasil? Isso está no texto também, tá bom? Essa informação está no texto. Então volta, dá uma lidinha de novo no texto que vocês vão encontrar essa resposta. Sexta questão. Por que os brasileiros não são todos parecidos como acontece em alguns países do mundo? Essa resposta também está no texto, né? Tem uma explicação. Por que nós não somos todos iguais aqui no Brasil, né? Fisicamente. Por quê que nós temos tantas diferenças físicas? Por que tem gente, né, de olho claro, de olho escuro, cabelo preto, cabelo claro, gente alta, gente baixa? Por quê? Com vários tons de pele. Por quê? Tem essa explicação sobre isso no texto, né? Então vamos lá agora, sétima questão. A divisão regional oficial do Brasil é aquela estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, sendo composta por 5 complexos regionais. Identifique no mapa ao lado a região onde você reside e escreva abaixo o nome dessa região. Então, você vai olhar aí no mapa qual o nome, qual a região onde a gente mora, hein? Lembrou? Ah, legal. Então, agora você vai escrever nessa linha do primeiro pontinho da sétima questão aí o nome dessa região. Região, tarananã, né? Segundo pontinho agora. Escreva o nome do estado em que você mora no mapa. Você vai identificar no mapa qual é o estado onde nós moramos, né? E você vai escrever o nome desse estado, tá bom? Dentro do mapa, né? Dentro do lugar onde corresponde ao território do nosso estado, ok? Lembrando, dentro do mapa, colocar o nome do nosso estado, né? Mais bonito do Brasil. Agora o terceiro pontinho, tá bom? Da número 7. Vamos lá. Pinte cada região com uma cor diferente e preencha a legenda abaixo. Então, vocês vão fazer uma legenda para esse mapinha que tá ao lado aí, né? Tem um mapinha com as 5 regiões do Brasil, mapa bem bonitinho. Vocês podem perceber que a divisão regional, a linha está um pouquinho mais grossa do que a linha que divide um estado do outro, né? Que separa um estado do outro, ok? Então, vocês vão colorir, né? Cada região de uma cor diferente. E a cor que você colorir lá naquela região, você vai vir na legenda e colorir o quadrinho do lado também. Por exemplo, região norte. Suponhamos que você pinte a região norte de verde. Você vai vir na legenda e vai colorir o quadrinho que está ao lado da escrita região norte, vai colorir esse quadrinho de verde, ok? E assim sucessivamente, com todas as 5 regiões do Brasil, tá joia? Não pode esquecer de preencher a legenda, senão perde ponto na prova, ok? Então vamos ter atenção. Colorir a região, colorir a legenda, preencher a legenda, colorir a região, ok? Igualzinho, bonitinho, joia? Não pode repetir cores, né? Não posso colorir a região sudeste da mesma cor da região norte, porque gera confusão. Então, cada região tem que ser uma cor diferente. É a cor que você quiser, ok? 5 cores de lápis, então, que você vai precisar, né? Ou marca-texto, se você quiser colorir de marca-texto, não tem problema, né? Mas cada região vai ter que ser uma cor diferente. Então, 5 cores, ok? Então, agora nós vamos para a última página da nossa avaliação de geografia, que é uma cruzadinha, né? Bem fácil, não é difícil, tá? Só precisa de um pouquinho da atenção de vocês. Essa cruzadinha também é sobre as regiões do Brasil. Vamos ler? Então tá bom, vamos lá. 8ª questão. Complete a cruzadinha sobre as regiões do Brasil de acordo com as indicações a seguir. Uma das principais manifestações culturais da população da região norte.
O que é uma manifestação cultural? Ela pode ser uma festa, né? Pode ser um festival. Então, qual que é a principal festa da região norte que eu falei para vocês, né? Tem dois bois muito famosos lá e tudo mais, né? Vocês vão colocar o nome dessa festa então. Letra B, região brasileira mais populosa. A letra B é a região brasileira que tem o maior número de habitantes, maior número de pessoas vivendo nela. Qual é essa região? Lembrou? Letra C, é a capital do Brasil. Qual o nome da capital do Brasil, galerinha? Fácil, não é? Vamos lá, então, letra D. Região pouco populosa e pouco povoada, que abriga a capital do Brasil. Qual é a região em que está localizada a capital do Brasil? Qual que é o nome dessa região? Lembrou? Letra E, floresta característica da região norte. Qual é a principal vegetação, né? A floresta mais famosa, uma das florestas mais famosas do mundo, inclusive, que fica lá na região norte. Lembrou o nome da floresta? Então vamos lá. Letra F, bioma típico da região nordeste. Esse é um bioma bem característico daquela região nordeste, aquele lugar de seca e tudo mais, onde tem os cactos. Como que é o nome desse bioma? Lembrou? Então agora vamos para a letra G. É um estado que pertence à região sul. Lembrando que a região sul ela é composta por 3 estados. Você vai ver qual desses 3 estados se encaixa aí na letra G da cruzadinha, ok? Então tá joia. Um beijão para vocês, boa prova, estou torcendo por vocês e estou à disposição se vocês precisarem de tirar alguma dúvida, ok? Um abraço e até mais!